E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. Hoje vamos conversar com um artista de Goiânia, né, capital de Goiás, que é o Jadson Júnior. Jadson é um cara que tá na resistência do underground há vários anos, é um zineiro e também um pesquisador da cultura alternativa e dos zines, e de todo esse universo que compõe a cena alternativa. É uma puta honra conversar com um cara que está há tanto tempo acreditando, né, na essência e na potência na cena alternativa. Queria também lembrar vocês que somos uma editora independente, uma editora que tem essa proposta que eu repito sempre, que é publicar os publicáveis, aqueles artistas que não encontram espaço e nem meios para viabilizar seus projetos. A gente está com a campanha de financiamento coletivo, né, o Catarse. Para quem quiser entrar no link do Catarse, da editora, tá na bio do Instagram, que lá vocês vão ver todos os detalhes de como contribuir para que esse projeto aconteça. A gente acredita que a cena independente ela só vai se fortalecer quando as pessoas se incorporarem o espírito da coletividade. Então a gente está fazendo várias frentes de ações para viabilizar esses projetos. É uma editora, como eu disse, independente, que não tem patrocínios. A gente também não quer ter essas ligações, né, com essas empresas e com todo esse meio que segrega. E a gente está buscando furar essa bolha desse mercado editorial segregador. Então a gente está com a campanha no Catarse, a gente também está com vários projetos, como a Cadaveric Noise Bibliotech, dentro do site da Murder Records, que a gente está disponibilizando livros e zines para download também, e a gente está com muito projeto para ser publicado, como o quadrinho Flossos da Maconha, que é um projeto que a gente lançou os primeiros capítulos no blog da editora, no editoramerdanamão.blogspot.com. Também a gente está com alguns projetos, como por exemplo a publicação do livro de poesias do finado Alexandre Mendes, que é um cara que deixou um puta legado dentro da cena alternativa, além de outros projetos. Então, galera muito interessante está entrando aqui, como por exemplo a Tina Curtis, que também é uma resistência da cena alternativa e dos zines, né? A banda Gore, que também é uma banda de som extremo, assim, que a gente acha muito foda. Então, a galera muito, muito interessante entrando. Então, como eu disse, a gente precisa de todo apoio e que as pessoas entendam que para a cena independente se fortalecer mesmo é através da coletividade, sacou? E esse espírito ele tem que ser realmente incorporado para que os projetos aconteçam. A gente vai conversar com esse artista, né, como eu falei, de Goiânia, e que tem uma pesquisa muito interessante sobre a cena independente. E se vocês tiverem, né, algum comentário a fazer, perguntas, fiquem à vontade que a gente vai estar passando aí pro Jadson. Agora eu vou colocar ele na conversa pra gente não perder tempo, que ele tem muita coisa pra falar e vai ser muito foda esse papo. Editora Merda na Mão. Aí a Tina mandou um salve, Banda Gore também mandou um salve. Tamo junto. E aí, meu camarada? Cara, é uma puta honra te vendo. Inclusive, quem estiver acompanhando esse programa, aí vocês comentam aí se o áudio tá bom, se o meu áudio tá bacana, se o áudio do Jadson também tá bacana. E vocês comentam aí pra gente ter essa certeza, né? E, cara, primeiro eu queria agradecer, né, você ter aceitado trocar essa ideia com a gente, né? Ter tirado um tempo, né, dessa correria louca que você tem pra gente estar conversando sobre cena independente, sobre zines e sobre essa puta pesquisa que você faz, né? E, cara, pra começar, eu queria entender como é que foi esse seu início dentro da arte, assim, como que a arte entrou na sua vida? Bem, em primeiro lugar, eu comecei a fazer rock, né, em Goiânia. Eu entrei para a banda de rock lá em 84, comecei a cantar em banda de rock, e em 85 eu montei minha própria banda, que era uma banda de pós-punk, né, chama Quarto Mundo. E
logo apareceram outras bandas pós-punk, e uma delas foi Restos da Cultura Proibida. Essa banda tinha um empresário chamado João Lobo, que é falecido. O João Lobo fez a união dessa banda Restos da Cultura com o artista plástico Marcelo Solar e com a Patrícia Ferreira. Também tinha o Juliano Moraes e tinha a Gláucia. E o resto se transformou mais ou menos numa espécie de um Velvet Underground, né? O Velvet Underground era uma banda que tocava junto com o projeto do Andy Warhol, onde você tinha multimídia, né? Projeção de slide, projeção de filme, artes visuais, música, teatro, tudo misturado, performance. As apresentações dos Restos da Cultura eram assim, lembravam Velvet. E foi através desse contato com o Solar, com o Juliano, com a Patrícia, foi que eu entrei mesmo no mundo das artes. Comecei a me apaixonar, né, pelas artes. Não, interessante. E foi através do rock, então, que você chegou aos zines? O problema, né, o nosso problema aqui em Goiânia, que eu vejo hoje, né, na época o problema era que a minha banda lá, o Quarto Mundo, de 1985, a gente tinha uma ideia do que era faça você mesmo. Então a gente procurou, né, nos produzir da nossa própria maneira. Só que faltou para a gente, né, o chamado network, né, a rede. A gente entrar em contato com as bandas do Brasil inteiro, pessoal de Curitiba, pessoal de Porto Alegre. E isso nós não fizemos, né? Nós não tínhamos esse contato nem com o pessoal de Brasília. Nem com o pessoal de Brasília não tínhamos contato. Então, a cena ficou muito presa aqui dentro. Eu fiz fanzine, um foi em 86, o outro foi em 89, mas o próprio pessoal do rock não tinha interesse, aqui em Goiânia que eu estou falando, o pessoal do rock de Goiânia não tinha muito interesse nessa coisa de fanzine, né? Então não era algo que você controlava. Só lembrando aqui, o Fafal, que é o dono da livraria Ocus Pocus, aqui em Goiânia, o Fafal fazia fanzine nos anos 70. Só que ele fazia fanzine para mandar para o Rio, para São Paulo, para outros lugares. Ele sabia que não adiantava fazer fanzine aqui para Goiânia, né? Então, eu parei, né? Eu fiz o meu último fanzine em 89 e depois só fui retomar essa coisa de fanzine há pouco tempo. Acho que foi 2017 para 2018. E, cara, interessante isso, porque quando a gente sempre conversa com a galera dos anos 80, as bandas, inclusive o Márcio Snow tem uma trilogia de documentário que ele faz um painel sobre a cena dos zines e a influência que tinha no rock, né? Porque era a forma que as bandas se divulgavam, era através dos zines. E você apresentou agora pra gente que Goiânia não tinha essa ligação com os zines. Você sabe a que se deve essa não ligação com essa mídia alternativa? Eu creio que é porque as bandas não se preocupavam com nada, a não ser ensaiar. Só isso que as bandas se preocupavam, né? A gente do Quarto Mundo, por exemplo, a gente começou a se preocupar com outras coisas. Por exemplo, como é que a gente vai sair na imprensa? O que a gente vai falar? Né? Qual que é o tipo de atitude que a gente tem que ter? Mas tudo também era voltado para nós, para a nossa banda, do nosso som. Em nenhum momento alguém pensou assim, poxa, vamos lá em Brasília, vamos conversar com o pessoal do Distrito Federal, vamos falar com o pessoal do Elite Sofisticada. Né? Nunca houve esse tipo de pensamento. Então, eu creio que é uma coisa de curral mesmo, para usar um termo agropecuário, uma coisa de curral. Né? A coisa ficava só aqui dentro. E por isso que eu creio que
os anos 90 não viu nenhuma dessas bandas pós-punk atuar. Cara, mas então nessa época, né, com essas bandas que você falou de pós-punk e tal, existia então, a cena aqui de Goiânia, elas bastava assim, tinha lugares para tocar, tinha público, como é que era essa relação? Bem, 87, 88, muitos bares já aceitavam a banda de rock. Bares de setores assim, vamos dizer, setor sul, setor Bueno, que para quem não sabe são setores mais nobres, mais classe média de Goiânia. Esses setores, esses bares começaram a aceitar e querer uma banda. Porque, vamos dizer assim, que era chique, era da época. Né? Antes era só aquele cara no violão e um banquinho. Né? Esse que tocava nos bares. Então, de repente, lá para 86, acho que depois do Rock in Rio, né? Depois do Rock in Rio, as pessoas passaram a ver o rock como uma coisa normal, vamos dizer assim. E então, os barzinhos começaram a abrir para show de rock. O problema é que, nesse pessoal do pós-punk, a coisa iria voltar para o teatro. Né? O pessoal pós-punk tinha preferência pelo teatro, pelo auditório, né? Pelo anfiteatro, porque essa aproximação com as artes queria fazer com que a apresentação da banda não fosse mais apenas um show de rock, mas uma experiência mesmo artística, né? A gente até usava o termo espetáculo e não show. Olha, também é uma maneira interessante de encarar a arte, né? Dela agregar outros elementos. Talvez por isso que essa sua banda tinha, por exemplo, Marcelo Solar, que é um artista plástico e tudo, né? E a gente vê hoje em dia a cena em Goiânia, que existe um provincianismo ainda muito tacanho, que talvez seja resultado, né, do processo coronelice e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, tanto a sua geração, né, você da geração do Edgar Franco, do Marcelo Solar, né, do finado Pio Vargas, e é uma galera que vem produzindo assim, na guerrilha mesmo, assim, mordendo os dentes de forma muito intensa. E tem uma geração nova também que está com essa garra de produção e tal, mas sempre tem esse provincianismo que atrapalha a cena, os movimentos e tal. Eu queria que você falasse um pouco, então, como é que você está vendo essa nova cena aí, da cena independente de Goiânia, com todos esses problemas e complexidades? Eu acompanho alguma coisa assim que o segundo coloca, né? Da Two Beers, Not Two Beers. Eu acompanho, e eu estou sempre vendo as reclamações dele, o que ele fala sobre a cena. Mas eu, particularmente, eu gosto de sair de casa para assistir show de rock ao vivo. Eu gosto de assistir mais o pessoal, eu nem sei falar o nome do estilo. Não sei se é metal, punk, não sei o que é. Tem aquela banda WC masculino, Ímpeto, Desastre, Corja, Death from Above. Eu sou um grande fã do Ressonância Mórfica. E geralmente, quando eu saio para assistir, eu vou ver essas bandas que são bem pesadas, bem barulhentas, né? Não é o tipo de música que eu ouço na minha casa, mas é o que eu gosto de ver ao vivo. Eu acho que esse pessoal dessas bandas que eu falei, e mais algumas que eu não falei, que é o pessoal mais perto do punk, sei lá, perto do hardcore, metal, punk, eu não sei dizer. Esse pessoal é o pessoal da resistência mesmo, né? Eles estão aí já há muitos anos. São bandas antigas e que eles continuam fazendo o rock do mesmo jeito, sem dinheiro. Se ninguém dá apoio, eles continuam fazendo. Se ninguém quer saber, eles fazem do mesmo jeito. Então, eu procuro sempre assistir os shows dessas bandas e, na medida do possível, comprar CD, comprar vinil desse pessoal. Esse pessoal punk vem, tal punk, sei lá, grava muito vinil. E eu gosto de participar de ir nesse tipo de show.
principalmente. Não sou muito de ir em show de blues, de outro, de banda. Nem metal eu não vou muito. Não, beleza. Ah, E pós-punk não tem aqui em Goiânia. Não existe. não, pode crer. Eu lembro, cara, que há uns 10 anos atrás, a cena do rock em Goiânia estava muito efervescente, né? Tinha o Martin Sererê, tinha o Capim Pub, tinha o Suvaco, Metrópole. Então, fim de semana você podia escolher qual show que você ia, qual estilo que você ia consumir, né? Era muito efervescente, tanto é que até a Rolling Stone fez uma capa comparando Goiânia com Seattle, toda aquela coisa. E com o tempo, esses shows foram minando, né? Martin Sererê ficou fechado bastante tempo, o Capim Pump também. E praticamente hoje em dia pouca coisa de rock se ouve, né? Eu queria saber o que se deve isso e se o rock ele voltou a ser uma coisa mais como no princípio, né? O underground. Inclusive o Gordon tá comentando aqui que é o guitarrista da banda Facada de Fortaleza, toca pós-punk. Ah, pode crer. Ah, tem. Fora de Goiânia tem. Fortaleza tem. São Paulo tem. Goiânia não tem ninguém fazendo pós-punk aqui, não. Não, beleza. E o que você acha que se deve esses shows, toda essa efervescência, de repente não tem mais espaço? Quando tem um show de rock, você tem que ir porque daqui um mês, daqui 2 meses que vai ter outro, saca? O que se deve a essa falta de espaço? É engraçado, né, falar isso, porque o lugar do rock sempre foi no underground. Sempre foi. Mas em 2002, 2003, né, é igual você falou, tinha show em Goiânia todo dia. Show de rock. Todos os dias. Né? Os shows no DCE eram lotados. Lotados de gente. Eu acho que quando chegou mais ou menos 2010, não sei, 2011, os shows esvaziaram. Né? Teve show de metal que foi cancelado porque não tinha público. Eu fui num show do Olho Seco, aqui em Goiânia, que não foi ninguém no show. Ninguém lá, um show muito bem montado. Então, assim, o pessoal acha que os jovens lá de 2002 foram para a faculdade, foram ouvir alguma coisa assim, esse pessoal sumiu, desapareceu. Os shows estão realmente vazios, mas isso não me espanta, não. O rock, ele sempre foi expulso mesmo, de todos os lugares. Até no próprio Estados Unidos da América, o rock foi expulso das rádios, expulso da Rolling Stone, né? Foi expulso para colocar aquelas bandas de hair metal, né? Aquelas bandas lá que tomaram conta ali dos Estados Unidos nos anos 80 e o rock de verdade ficou lá por baixo, passando fome, né? E com o Nirvana, com aquelas bandas ali de Seattle, pegou esse pessoal do rock que estava lá por baixo e trouxe ele para cima de novo, né? Eles foram as bandas que fizeram sucesso. E com a morte do Kurt Cobain, voltou tudo de novo. O rock voltou para o underground, voltou para o esconderijo. E você não consegue enxergar isso mesmo, sei lá, na mídia, que não é nem nunca foi o lugar do rock mesmo. A Tina Curtis comentou que aqui no ABC não é diferente, ou seja, é uma coisa mundial, né? Cara, você falou em Olho Seco, né? Que foi, né, uma banda importante do punk, né? Dos primórdios, né, do punk e tal. E, de repente, você vê hoje em dia essa banda com um discurso, né, reacionário, a favor de Bolsonaro. E a gente vê o rock, pelo menos uma parte do rock, indo para uma visão conservadora, cara. O que você acha desse rock conservador que está cada vez mais tendo espaço na cena? Isso é uma babaquice.
eu não acredito que eles sejam babacas, não. Eles estão cometendo babaquices, né? O caminho correto para você pensar é o caminho que é bom para o povo, né? O povo é que é o Brasil, né? E quando você chega nesse momento onde começa a falar que família tradicional, por exemplo, a família tradicional brasileira, ela é uma mulher, mãe, solteira. Essa é a família tradicional brasileira. Total, total. E essa galera acha que existe apenas um modelo de família, apenas um, né, cara? E tenta jogar na nossa goela que existe só apenas esse tipo de modelo, né? Essa visão idiota desse. Ridículo. Então, a gente nem precisa falar nada, não. Não precisa falar nada, não. Olha o que os ministros estão falando aí, né? Olha o que esse Ernesto Araújo fala, o ministro da Educação fala. Aquele Weintraub, o que é aquilo, meu Deus do céu? Então, eu não preciso nem falar. Eu não preciso falar. Se você é Bolsonaro, se você é bolsomínio, ou se você apoia o governo do Bolsonaro, então você também está vendo o mesmo que eu estou vendo. Você também está ouvindo o mesmo que eu estou ouvindo. Eu não acredito que sejam tão idiotas assim, não. É um governo que deu errado. 2019 foi um governo negativo. Um governo negativo. Com o coronavírus, parece que deu um pause, né? Pausou a política. Mas a gente vê aí que a justiça não faz nada. Deixaram os fascistas aprontar o que eles quiseram aprontar. Não tomam providências e não cumprem a lei. Não cumprem a Constituição. Então nós estamos perdidos, não é só na mão do governo Bolsonaro, não. Nós estamos perdidos de toda maneira, com todas as instituições desse país. A gente também não pode esquecer que esse verme do Alvin, que foi um dos secretários da Educação, né, naquele edital que ele tentou lançar, ele colocou que o rock não poderia entrar na categoria da parte de música, porque o rock era satânico e ia influenciar ao aborto e às drogas, né? E uma pessoa que acabou de comentar, Ivan Santos, muitos roqueiros queriam chamar a atenção do país. Hoje eles são pais querendo resguardar seus pequenos patrimônios. Inclusive a gente pode ver isso com o Lobão, o Roger, né, que de repente eles tinham uma visão mais progressiva e de repente virou essa merda, né, essa idiotice. Grande Ivan Santos. Ivan Santos é um sábio. Sim, e o comentário dele é totalmente isso mesmo, né, cara? Essa galera, na verdade, sabe o que está fazendo, não são alienados. Quando o Lobão, de repente, fala não, eu sou contra Bolsonaro, então, na verdade, é um cara oportunista, né? É um cara que tem conhecimento, tem informação e, de repente, fica mudando de lado, né? Saca? Cara, mas você falou do pós-punk, né? E você tem um livro que você faz uma pesquisa sobre essa questão, né? Até o título dele é Das Cores ao Século XXI, uma história da cena pós-punk de Goiânia nos anos 80. Cara, fala desse livro, como é que foi essa pesquisa e fala mais um pouquinho mais dessa cena dos anos 80. Esse livro é exatamente isso, né? Contando a história da cena pós-punk em Goiânia nos anos 80. Foi uma cena pequena, foi uma cena de poucas bandas, mas foi um movimento muito rico, eu acredito, culturalmente, e que, principalmente em 88 e 89, houve a união de duas bandas, né, da cena, que foi a banda Restos da Cultura Proibida e a banda que chamava Departamento. Essas duas bandas passaram a tocar juntas, a fazer shows juntos, que era uma coisa que faltava em Goiânia também.
Se você for ver a história do rock de Brasília, por exemplo, dos anos 80, eles juntavam equipamento, um juntava um amplificador, o outro emprestava o cabeçote, o outro emprestava um microfone, e assim eles faziam shows. Eles eram competitivos entre eles, mas eles se uniam para que pudesse haver show em Brasília. Aqui era diferente. Se o cara tinha um amplificador, ele não emprestava. Não emprestava para ninguém. O cara tinha uma guitarra, ele não deixava ninguém tocar na guitarra dele. Não, vai estragar minha bateria, vai estragar meu... E assim as bandas aqui eram sempre olhando para o seu próprio umbigo. Né? Olha, para falar de uma cena, é muito complicado, porque a cena acontece com bandas, com várias, né? Não é só uma banda que faz uma cena. Então, essa desunião aqui em Goiânia, imagina, se todo mundo falasse, eu empresto um amplificador, eu empresto meu baixo, eu empresto minha bateria, como que poderia ter desenvolvido muito melhor, né, a cena aqui? Mas não, era uma cena egoísta, e o resto da cultura e o departamento, eles se juntaram. E com essa união dessas duas bandas, né, vieram uma banda chamada Shed, que infelizmente não tem nada gravado, era a banda mais linda que eu achava de toda essa turma. Mas outras bandas vieram, Flores Paralice, outras bandas que foram surgindo, e foi surgindo uma cena porque houve uma união. Duas bandas se uniram e aí começou a agregar pessoas, inclusive muitas mulheres. Né? Porque a cena rock era uma cena muito cueca. E com esse pós-punk de 88, 89, nós tivemos uma cena recheada de mulheres, inclusive no palco. Né? Eu vi que a Ludmila Câmara estava aí, ela tinha entrado. A Ludmila Câmara foi uma das grandes trabalhadoras nessa cena pós-punk. Nossa, foda, hein? O Pé de Fumo acabou de comentar, salve, boa noite. Ele é um dos artistas que eu convidei já, a gente vai bater um papo, ele tem um projeto social com break, com grafite, muito foda, é lá de Alvorada, em Porto Alegre. E o Marcos comentou que fez uma pergunta, onde acha esse livro? Ah, sim, o livro é o mesmo vendo, é comigo mesmo. Ah, beleza. Você estava falando do Zine, da coisa do Zine. Hoje em dia também tem muita gente. Ó. Dá para ver esse disco aí? Sobe mais um pouquinho. Aí. Esse disco aqui é um disco de duas bandas de Brasília. Pompas Fúnebres e Lupercais. Esse aqui é um disco que foi produzido por fãs da banda. As bandas nem existem mais. Os fãs da banda fizeram o disco e o disco a gente vende por aí, né, pelo Brasil todo. Então, essa rede de pessoas vendendo fanzine, vendendo livro, vendendo disco, essa rede ainda existe. Então, eu tenho mandado esse livro para o Sebo Clepsidra, lá em São Paulo. Só que assim que chega, acaba, né? Então, os livros estão só comigo mesmo. É só fazer contato comigo que a gente envia. Eu não estou me vendo aqui, não consigo ver. Não, mas a gente está conseguindo te ver. Tá. Até a Tina Curtis comentou que bandas foda. Massa, o Salves, que é um artista visual aqui de Goiânia, massa demais. O Marcos comentou aqui também, depois consegue o contato do irmão, obrigado. Olha só, não, massa. Junto com o livro, a gente passa link com 30 músicas que foram gravadas na época, nos anos 80. São músicas das bandas que são citadas no livro. Músicas que conseguimos salvar. Então a pessoa compra o livro e também recebe as músicas para poder ouvir, né? Poder ouvir e chegar a uma conclusão. Não, mas Pé de Fumo comentou style.
Cara, você tem um canal chamado Canal Bobo, né? E eu vi alguns vídeos, cara, muito interessante que você faz uma análise, né, de cinema, de literatura, e de uma forma assim, descontraída, né? Sem ser aquela coisa chata e tal. E é bem interessante. E você falou uma coisa que me fez pensar sobre inúmeras questões, né? Só primeiro vou comentar aqui que o Rodrigo ele falou que tinha um zine das antigas, que chácara ódio concentrado, pesado. Não, beleza. E você falando sobre um dos temas que eu achei interessante, que era a questão do e-book e do livro, dessa guerra do livro impresso com o e-book, né? Que até você usa uma palavra que é essa guerra. E aqui a gente, da editora Merda na Mão, a gente tem alguns trabalhos que a gente disponibilizou online, né? É só entrar no nosso site, editoramerdanamão.blogspot.com, que na barra lateral do site você pode entrar em contato com obras incompletas, livros e zines. E a gente está com uma parceria com o pessoal da Murder Records, que é uma gravadora da Holanda, e dentro do site tem uma parte lá que chama Cadaveric Noise Bibliothek. E a gente está responsável em ficar alimentando o site, né, com zines, com livros para download. Então, uma vez por semana a gente coloca lá materiais. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia que você estava falando do vídeo, que eu achei bem interessante, dessa guerra que você fala entre o e-book e o livro impresso. Eu já vi em algumas mesas de discussão, algumas palestras, né, algumas pessoas defendendo de que, por exemplo, que o e-book não é livro. Não é livro. Não é livro. Livro é um livro de papel. Papel assim. Esse aqui é o livro. O e-book não é livro. Mas isso não é verdade, né? Com a tecnologia, a gente pode ler. E, por exemplo, eu comprei o Kindle para poder ler dentro do ônibus. Às vezes o ônibus está lotado e você pode segurar ele assim, né? E eu tenho centenas de livros no meu Kindle, centenas, e eu leio, uso ele para ler. E não acho que eu tenha que ter exatamente o livro de papel. Se bem que eu tenho. Eu gosto do livro de papel. Eu adoro, eu amo. Tenho uma coleção enorme, só sobre música, só sobre rock, sobre pós-punk. É uma coleção extensa. Adoro ter meus livros aqui. Mas eu tenho mais um monte de outros livros no e-book e no Kindle. E eu acredito que o importante é ler. Né? O importante é você ler. A gente vive um país onde as pessoas não leem. Onde as pessoas não leem. E eu creio que quem não lê em papel também não vai ler em e-book. Mas é uma coisa interessante, todo mundo devia ter o seu leitor. Sim, a Titina Curtis ela até comentou aqui que eu levo esse livro sempre nas palestras sobre cultura independente, um grande registro na história da cena pós-punk no Brasil. E o Jadson, o Ivan, na verdade, ele fez uma pergunta. Jadson, quando vai sair o filme do Cores? É o filme, né? Eu já tenho esse filme aqui no meu HD e eu só não montei ele ainda porque o meu computador está uma porcaria. Eu não vou montar filme para ficar esperando 10 dias, né, para poder exportar. É um sofrimento. Então eu vou comprar um computador novo, certo? Um computador novo. E assim que eu comprar, o filme já está todo, os cortes, a montagem já está pronta. Assim que eu comprar esse computador, eu vou jogar esse filme aí para o pessoal. São entrevistas que eu fiz com o pessoal. Ah, tá. E a entrevista com a galera do rock, do zine, por onde caminha esse filme? Entrevista com as pessoas da cena pós-punk de Goiânia dos anos 80. Ah, pode crer. E essa galera dos anos 80, elas estão, pós-punk, elas estão ativas ou migraram para outras linguagens da arte? Como é que tá isso? Olha, eu vou falar um. Você conhece o Alexandre Perini? Conheço. Perini é um. O Juliano Moraes, o artista, é outro.
o Marcelo Solar, tem a Ludmila Câmara, que ela estava aqui na live, tem outras pessoas também, tem o Vladimir Safatli, que é um professor doutor da USP, e ele falta entrevistar ainda, porque eu tenho que ir lá em São Paulo para entrevistá-lo, mas a Leila Aquino, que é também professora de filosofia em São Paulo, então o pessoal está por aí. Tem o Dudão Melo, que é do Super Jazz. Tem o Bruno E, que está em São Paulo. Então são entrevistas com ela, porque o livro é muito eu falando. O livro é o Jadson falando. Esse documentário, ele vai ser, não é o Jadson falando. Esse documentário são as pessoas, as outras pessoas falando. Ah, pode crer. E teve uma pessoa que acabou de comentar, tem uma galera que tá comentando bastante aqui, ó. É bacana. Marcos, ele comentou aqui, deixa eu ver aqui, estou tentando entrar nessa transição livro, físico, e-book, acho válido sim. Falta grana para comprar o Kindle. Para leitura, tudo é válido. E o Ivan comentou que vou dar uma de mecenas, vou financiar esse computador do Jadson a juros módicos. Olha aí, já conseguiu um patrocínio. Um patrocínio para o computador. Pode crer. Cara, teve uma coisa que você também falou nesses vídeos do seu canal, e até quem gente, acompanha o canal do Jadson, que é bem interessante. Que você fala do projeto Gutenberg, que é para disponibilizar livros e tal. Como é que é esse projeto? É um site na internet. O site se chama Projeto Gutenberg. Também tem em inglês, Project Gutenberg, em várias línguas. Você entra lá, tudo é uma biblioteca com milhares, centenas de milhares de livros gratuitos para você baixar. Eu, por exemplo, baixei daquele H.G. Wells, né? Baixei daquele H.P. Lovecraft, baixei tudo que você pensar de terror, de horror, né? Então você entra lá, você vai encontrar alguma coisa que você quer. Se é política, é ficção, você encontra lá e simplesmente você clica, você escolhe qual é o formato que você quer. Então você quer PDF, você quer MOB, você escolhe o formato e baixa. Simples assim. Transfere ele para o seu Kindle e vai ler. Se você não tem Kindle, você lê no computador. Olha, interessante, né? Não sabia disso, não. O Marcos, ele fez uma pergunta aqui. Os amigos tiveram contato com o Joaci Jamais, grande figura punk aqui de São Luís. Conhece? Joaci, eu já ouvi falar. Ouvi falar sim. Não, pode crer. E, cara, fala pra gente. Não, pode crer. Depois até eu vou pesquisar para ver se a gente entra em contato. Quem sabe a gente marca aqui também um bate-papo com ele. Porque a gente está nessa questão, né? Eu acho, cara, a cena tem que ser coletiva, né? A gente acredita na coletividade e se a cena não se juntar, ela não vai se fortalecer. E aqui em Goiânia a gente sabe que a cena ela é muito inflada de egos, né? As pessoas estão preocupadas mais com o seu nome, tá preocupada em passar em editais e tá cagando e andando para a cena como um todo, né? Então eu sou um crítico ferrenho da cena, saca? Só que tem os resistentes, como você é um resistente, o Edgar Franco é outro resistente, o Solar é outro resistente, mas a cena em si, ela tá muito inflada de ego e é um lixo mesmo, cara. Porque não é espírito de coletividade, mas como a gente tá com essa proposta de, né, juntar essa galera impublicável, toda essa cena maldita, a gente acredita que em vários lugares está passando esse problema, né? Mas nós temos essa ideia que é só a gente peneirar que a gente encontra muita coisa foda. E falando nisso, como é que você vê a arte na pandemia e como é que está Goiânia nesse momento caótico? Bem, a gente tem que ver que nós temos muitos amigos aqui, né? Amigos da nossa convivência,
são donos de restaurante, são donos de casa noturna, são donos de bares. Essas pessoas tiveram realmente um grande baque, né? Porque, por causa de evitar aglomeração. E eu mesmo fiquei em casa, eu e minha esposa, nós conseguimos, nós tínhamos condição de ficar em casa, então nunca mais eu voltei num boteco. Eu acredito que isso impacta totalmente, principalmente esses amigos nossos, que são grandes, né? Eles não são gigantes. A Casa Liberté, por exemplo, a Casa Liberté, com a ajuda do Alexandre Perini, eles reformularam de maneira que você pode frequentar lá. Eles estão seguindo todos os protocolos, com álcool, gel, com máscara, com tudo, e com distanciamento, porque eles voltaram a funcionar, né, obedecendo os protocolos. Eu dou meus parabéns para eles, porque a gente sabe que o pessoal precisa trabalhar, né? O pessoal precisa trabalhar. Não, aqui não é o Japão, né, onde o governo consegue segurar o pequeno empresário. Então, eu creio que o show acabou, né? Mas eu assisti as lives do Motim Underground. Elas foram filmadas lá no Old Studio e em outros lugares. Eu vi bandas que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas eu assisti pelo Motim Underground. O Vander, o segundo, né, da Two Beers or Not Two Beers, ele está sempre divulgando e eu continuei assistindo a ele. Inclusive Ressonância Mórfica, que é uma banda que eu gosto, eu acompanhei pelas lives, famosas lives. Não, massa. E, cara, você também tem um projeto aí com fanzines que é uma coletânea, né, de 5 zines, que é um apanhado, né, da produção dos zines de Goiânia desde os anos 70. Queria que você falasse desse trabalho e aí eu tenho uma curiosidade muito grande sobre como é que era a cena dos zines, né, dos anos 70, dos anos 80 aqui em Goiânia. É interessante porque eu tive muita ajuda do Chiqueirinho, né? O Chiqueirinho, ele me ajudou bastante, porque ele também é um pesquisador. E, bem, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o número 1, tá dando para ver? Tá vendo, tranquilo. Aí o número 2, o 3, o 4, cadê o 5? O 5 sumiu. São 5. Aqui o 5. Então a ideia começou assim. Esse número 1 aqui fala dos fanzines em Goiânia nos anos 80. Então aqui a gente fala do Fafal, que é o dono da Ocus Pocus, e de mais alguns fanzines que vieram nos anos 80, mais ligado ao pós-punk. O número 2 fala dos anos 90. Aí já entra o pessoal do hardcore, do hip hop, né? O número 3 eu dediquei só a mulheres, só as zineiras. O número 4 já misturou tudo. Misturou anos 90 com os anos 2000 e trouxe também dos anos 70, porque mais informação foi chegando. E por último, o número 5 é só sobre os blogs, as páginas da internet, igual o Merda na Mão, né, o pessoal que utiliza a internet para passar a mesma mensagem que os fanzines passavam antes. Então, essa ideia surgiu porque a Larissa Mundim, que tem a Nega Lilu Editora, a Larissa, ela me convidou para vender meu livro na feira Excêntrica. Só que ela falou assim, você podia fazer mais coisas, além desse livro seu. Aí eu tive a ideia de fazer os fanzines falando de fanzines. Contando a historinha do fanzine em Goiânia. Mas você perguntou
como era o fanzine em Goiânia nos anos 70, tinha o Fafal, que falava de política e escrevia poesia. Tinha um cara que tinha um fã-clube do Elvis Presley. Olha só, todos os fanzines dele eram falando sobre o Elvis Presley. Também tinha fã-clube do Raul Seixas. Lançava um fanzine falando de Raul Seixas. Era esse pessoal, sim, o pessoal isolado, né? O cara sozinho fazendo fanzine em Goiânia. Puro amor, né? Puro amor. Porque não existia nem mesmo uma cena punk ainda, nem nada parecido. Isso nos 70. Olha, deve ter sido um trabalho de pesquisa muito árduo e intenso, né, para você ter contato com todo esse material. O Paulo, ele comentou aqui que estima que 18 mil empresas fecharam as portas durante essa pandemia no Mato Grosso do Sul. E o Marcos, você perguntou se está à venda esses zines. Ah, sim. A gente tá comigo também, do mesmo jeito que o livro, do mesmo jeito do disco, do Pompas Fúnebres e Vitricais. Só falar comigo. Não, massa. E a Tina Curtis, que é uma das grandes guerreiras do Zine da Cena Independente, ela comentou: Uia, só zineiras, que demais. Olha, a Tina Curtis é uma das pessoas assim mais focadas e importantes da cena, né? Porque ela divulga de forma muito intensa, tem um fanzinada, e ela é uma resistência muito importante para a cena independente. Falar de zines hoje tem que passar pela Tina Curtis, é impossível não passar pela Tina Curtis. Ela é a rainha, é a rainha. Sim, é a senhorita Zine. Não, beleza. Cara, o tempo ele é voraz e engraçado que toda vez que a gente faz esse programa, uma hora voa, cara. Parece que foi 10 minutos, já tá dando quase uma hora aqui, cara. E, cara, eu queria agradecer você ter aceitado esse convite mais uma vez, como eu falei no começo. Eu acho que é fundamental a gente trocar ideia com pessoas que estão há tanto tempo na resistência, né? Porque tem pessoas que começam a produzir a cena independente na adolescência e de repente com o tempo para, né? Vai fazer outras coisas na vida, vai trabalhar, estudar e deixa para trás esse trabalho, né? E você é um cara assim obsessivo com a cena independente. E até o Paulo comentou aqui que livro excelente, material com visão da cena. Cara, teve uma galera muito interessante que comentou. A Tina Curtis falou que ficou vermelha. Não, mas você é foda sim, Tina. Não ficar vermelha não, sacou? O Ivan falou assim, faz o segundo bloco. Uai, quer fazer o segundo bloco? Como é que tá seu tempo aí? Pode ser. Não, beleza. Então vou fechar aqui, aí já vou abrir para a segunda parte, pode crer? Sim. Beleza. Então, galera, quem estiver acompanhando aí, a gente vai continuar aqui na segunda parte. Beleza, tamo junto.